Se tem uma grande verdade na vida é que a psicologia, ela é uma ciência poderosíssima. Você nem faz ideia, mas o que você pode fazer com o básico de psicanálise é muita coisa. Já parou para pensar nisso? Não. Provavelmente, talvez você não tenha parado para pensar, porque pode ser que você não conheça a psicanálise. Mas pega a base da psicanálise como as pulsões e a catexia. Ali mesmo, você já tem uma ideia de várias coisas as quais você pode resolver com elas. Quer ver? Vamos entender um pouco mais acerca do que é pulsões ou catexias. O que acontece? Freud, nos seus estudos de psicanálise, ele, em um determinado momento, passou a fazer uma comparação básica acerca dos animais com os seres humanos, né? Basicamente, Freud ele vai constatar que os animais eles têm o instinto. O que basicamente é o instinto? O animal ele não pode racionalizar. Ele não pode dizer, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, o animal ele só faz aquilo que é de natureza dele. Então, chega um determinado momento, o animal ele reage, ele age conforme a sua natureza. Se, por exemplo, você está na frente de um leão faminto, o leão faminto não vai pensar, ou eu pego ele ou não pego. O leão faminto ele vai avançar para cima de você, a não ser que você coloque medo nele. Aí o medo, né, já é algo instalado nos próprios animais que faz eles pararem com uma determinada ação. O medo ele é um fator paralisante do indivíduo, até mesmo de nós seres humanos. Então, Freud ele vai postular que os animais eles não podem racionalizar acerca do que fazem, eles só agem conforme a sua própria natureza. Já os seres humanos, eles podem decidir, peraí, ou eu ajo desta forma, ou eu ajo daquela. Então, ele pode racionalizar. E é basicamente isso que nos difere dos animais. Então, Freud não poderia chamar isso de instinto, mas ele chamou de pulsão. Então, basicamente, a pulsão, ela é toda aquela manifestação do próprio indivíduo direcionada a um objeto. A consciência, ela sempre aponta para algo. A consciência, ela é a consciência de algo, né? Eu quero me sentar, vou buscar uma cadeira. Então, a pulsão, a necessidade de eu assentar-me, direciona a minha atenção para um objeto, cadeira. O nome disso vai ser catexia, ou investimento pulsional. O que é a catexia? É quando o meu pensamento aponta para um objeto. Então, basicamente, na psicanálise, Freud ele vai postular que a pulsão ela tem certas partes, né? Ela é composta por determinados componentes. Então, basicamente, a pulsão vai ter a origem, que é o próprio corpo, a energia psíquica, ela parte da energia do corpo, então a pulsão ela vai ter uma origem. Meu corpo, ele basicamente me direciona para algo. Então, ele também vai dizer que existe uma força, que é exatamente quando você tem um pensamento, você tem uma emoção. Essa emoção define a intensidade o qual você vai correr na direção do objeto, que basicamente é um dos componentes também, né? Então, depois da força, você vai ter a finalidade, que é a reação motora, ou que Freud vai chamar de descarga motora. O que é descarga motora? É o que precede o comportamento. Então eu sempre vou me comportar na direção de algo, ou seja, se eu estou pensando em me sentar, eu vou realizar uma descarga motora, no qual, no momento que eu achar uma cadeira, eu vou me sentar. Eu vou realizar a ação de assentar-me. É a descarga motora, finalidade. E essa finalidade vai ser apontada para um objeto, que basicamente é o objeto, a cadeira. Quando eu pensar em me sentar, eu vou buscar uma cadeira, um objeto externo. Lembrando que esse objeto ele também pode ser interno. Mas, enfim, vamos lá que é para você entender. Então, o que basicamente acontece? O pensamento ele vai se encarregar de ser o impulso pulsional.
o pensamento. Nota que aqui também a gente tem uma descrição básica do modelo cognitivo. O pensamento, ele vai ser o impulso pulsional. Quando as emoções elas forem geradas pelo pensamento, eu vou ter a força, que basicamente é a intensidade que eu vou agir na direção do objeto, que vai ser o meio pelo qual eu vou realizar o impulso de pensamento. Se eu tenho o pensamento de me sentar, eu vou realizar este impulso, eu vou realizar a ação que esse pensamento ele sugere numa cadeira, que é um objeto. Percebe? Então vai acontecer que o nosso pensamento ele vai sempre apontar para um objeto com uma certa intensidade. Resumindo, é isso, tá? Por exemplo, quer ver uma coisa? A menina se apaixona por um cara. Ela está deslocando afeto para esse cara. Logicamente, isso deriva do investimento pulsional. Então, eu tenho certos pensamentos, né, que basicamente se concluem num determinado afeto que eu tenho por ele. Bom, se eu tô apaixonada, é amor, vamos dizer assim. Então, basicamente, o que vai acontecer? Ela tá fazendo investimento pulsional no cara. Ela tá deslocando energia psíquica na direção dele. Tá fazendo uma catexia. Porque ela tem afeto por ele. A gente costuma a dirigir a nossa energia psíquica pelos objetos de afeto. Então, se eu estou apaixonado, se no caso a menina está apaixonada por um cara, ela vai deslocar energia psíquica para ele. Ela vai pensar nele, por exemplo. Não é verdade? Só que esse cara, ele é um narcisista. O que é um narcisista? É uma pessoa o qual ela desloca a pulsão para ela. Freud vai chamar isso de amor narcísico. O que é o amor narcísico? É exatamente isso. É quando eu desloco a pulsão para mim. Eu só penso em mim. Eu vezes eu. Que dá eu. Eu só penso em mim. Então, basicamente, esse cara, ele é aquele tipo de cara que, pô, ele é o cara que só dedica, ele só se dedica pro corpo, ele tá lá na academia, malhando, não liga muito pra ela é apaixonada por ele, mas parece que ele não tem paixão nenhuma por ela, o interesse dele é ele mesmo. Logicamente, ele tem necessidades sexuais, ele tem vários tipos de necessidade, mas ele não desloca a pulsão para ela, que é o objeto externo. Ele desloca a pulsão apenas para si mesmo. É por isso que, geralmente, a menina, ela tem a impressão de que, ele não me ama. Entende? Por quê? Porque ele não tem desejo por ela. Pelo simples motivo de que ele não desloca essa pulsão para ela. Ele não pensa nela. Ele pensa apenas em si mesmo. Cara, você vê isso em uma série de relacionamentos. Não é verdade? Aonde alguém é apaixonado e o outro parece não ser. Lógico, isso pode ser uma mulher apaixonada por um homem que o homem é narcísico, é narciso, ou pode ser um homem apaixonado por uma mulher que é narcisista. Entende? Então, olha só como você já enxerga um pouco da dinâmica psicanalítica nos eventos do nosso cotidiano. Entende? E aí, chega, por exemplo, vamos supor que a menina, vamos pegar esse mesmo exemplo, e vamos supor que a menina, ela comece a fazer um certo investimento impulsional naquilo que ela já premedita, ou naquilo que ela sente que está acontecendo, ou seja, esse cara não me ama.
Ele só se importa com ele mesmo. Ele tá lá na academia, malhando, é dedicado ao fisiculturismo, quer esculpir mais músculo, quer mais músculo, e ele não liga pra mim. Ele não me liga, ele não responde minhas mensagens, ele é meio desapegado por completo de mim. Sendo que eu, apaixonada, né, a menina apaixonada, desloca cada vez mais pulsão pro cara. Pensa cada vez mais nele, deseja ele ao lado dela, e o cara não tá nem ligando. Entende? O que vai acontecer? Vai acontecer que ela pode começar a fazer uma catexia para esse fato, de que ele não a ama. Ela faz um investimento pulsional nisso. O que ela vai começar a desencadear? Tristeza, como resultado dessa catexia. Nota que a catexia, o investimento pulsional que nós fazemos em um determinado fato, começa a produzir um certo estado. Este é o resultado da catexia. Se em um determinado momento eu mudar a catexia, ou seja, o objeto para qual eu desloco o meu pensamento, eu mudo o estado. Olha como a gente resolve esse problema. De, por exemplo, eu estou triste com o fato daquele indivíduo não me amar. Então, eu simplesmente começo a dedicar eu mesmo a mim. Eu começo a buscar algo que, de uma certa forma, me faz deslocar investimento pulsional. Isso precisa estar relacionado com o meu afeto. Vamos supor que eu seja uma menina que gosta de correr. Então, eu começo a correr. E correr é algo que está relacionado, tem uma relação afetuosa comigo. Logo, vai me fazer deslocar cada vez mais pulsão para lá. Eu vou começar a fazer catexia para a corrida. E, logicamente, eu vou começar a deslocar cada vez menos energia psíquica para o fato daquele cara não gostar de mim. Ou seja, você resolve o problema fazendo uma transmutação da catexia. A psicanálise, isso é o fundamental da psicanálise. É que a gente não está falando quase nada da psicanálise, só simplesmente a questão da pulsão e do deslocamento do investimento pulsional, no caso, né? Que é a catexia. É só isso. E olha como a gente já resolve muitos problemas do nosso cotidiano. Simplesmente traçando uma estratégia psicológica de investimento pulsional, ou seja, o uso da catexia. Olha aí. Aqui você já tem uma certa arma para você resolver problemas. Só entenda uma coisa. Pulsão, ela basicamente é gerada, isso aqui é importante, para você só entender o conceito, né? Pulsão, ela é gerada pelo impulso do pensamento. Eu tenho pensamento, esse pensamento ele vai direcionar-me para algo numa certa intensidade. Essa intensidade ou força, Freud vai chamar de força, é a energia emocional que é produzida. Ou seja, o afeto que vai me deslocar na direção de uma finalidade. Freud chama exatamente com esse nome, finalidade. Que basicamente vai ser uma descarga motora, um comportamento. Então eu vou me comportar na direção do objeto. O objeto é o próprio objeto. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto qualquer, aquilo do qual eu tenho consciência. Então eu tenho consciência de que é uma pessoa, o qual eu estou apaixonado. Então eu desloco toda a minha pulsão para esta pessoa. É essa dinâmica que você precisa entender. Essa dinâmica é a dinâmica da pulsão. Entende? Com isso, você resolve problemas. Vários problemas.